Olá! Nessa pequena videoaula, queremos mostrar agora por que 4 evangelhos? Por que 4 evangelhos? Por que não 10 evangelhos? Por que não 6 evangelhos? Afinal, o evangelho fala das boas novas, a notícia do Salvador de Jesus Cristo. Porém, só temos 4 evangelhos. Por que disso? Por que só temos 4 evangelhos? Temos que entender uma coisa. Quando Israel se estabeleceu na terra de Canaã, por muito tempo depois, se dividiu em dois: Israel do Norte e Israel do Sul. As 10 tribos para Israel do Norte e Judá na tribo do Sul. O cativeiro babilônico veio e levou os judeus cativos para todo o Império Babilônico. Depois disso, veio o Império Medo-Persa. Os judeus voltaram para Israel e reconstruíram o templo. Esses dois cativeiros, babilônico e Medo-Persa, não tem nada a ver porque 4 evangelhos. Mas a partir desse império, do Império Grego e do Império Romano, eu quero explicar por que haviam 4 evangelhos. Primeiro, depois do Império Medo-Persa, vem o Império Grego. Esse império, o Império Grego, conquistou todo o mundo, toda a Ásia. E Alexandre o Grande era o rei do Império Grego, conquistou toda a Ásia. O que aconteceu? Ele levou a cultura helênica e ele levou também o idioma koiné, o grego koiné, e espalhou a filosofia grega por toda a Ásia. Ele espalhou a filosofia grega. E eu quero deixar atenção a você, porque depois vamos falar por que foi importante. Hoje o inglês, quando você fala inglês, você chega em qualquer país do mundo, você se vira. Na época de Jesus era o grego koiné, e Alexandre o Grande espalhou por todo o império dele, Depois do Império Grego vem quem? Vem o Império Romano e conquistou o Império Grego. Ele estabeleceu o Império Romano. E é neste império, no Império Romano, que Jesus nasce. É nesse império, no Império Romano, que Jesus nasce. E o que acontece? É muito importante saber desse império também, porque os romanos dominavam o mundo, estavam estabelecidos em vários lugares. E aí eu quero entender por que 4 evangelhos. O primeiro evangelho é o evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como rei. E foi escrito por quem? Por Mateus. Por Mateus. Ele conhecia a aliança davídica e apresenta Jesus como rei. Os judeus eram o primeiro, estava espalhado em todo o Império Romano. Haviam sinagogas. E aí, por isso que é o primeiro evangelho. O evangelho para os judeus. O evangelho de Mateus para os judeus. Segundo evangelho é o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos mostra Jesus como servo. O servo servindo, o servo em movimento e servindo e trabalhando. E esse evangelho foi escrito para quem? Por João Marcos. Ele escreveu para os romanos. Ele escreveu para os romanos. Que mostra Jesus como servo, servindo de um lugar a outro. Muito movimento e muito Jesus servindo. Esse é o segundo evangelho. O terceiro evangelho é o evangelho para quem? Para os gregos. Quem escreveu? Lucas, o grego. Lucas apresenta o evangelho de grego como Jesus no evangelho como o homem perfeito. Porque os gregos buscavam o homem perfeito. E Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. Por isso aí o evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. Por isso até agora contamos 3 evangélicos, não? 3 evangelhos. O primeiro, judeus, Mateus. O segundo foi escrito para os romanos, o evangelho de Marcos. E o terceiro foi o evangelho de Lucas, escrito para os gregos. Agora vem quem? Nascia o quarto povo. Nascia a igreja do Senhor. E por isso tem mais um evangelho, para mostrar que Jesus era Deus, o evangelho de João. Bom, basicamente são por isso. Por esse motivo temos 4 evangelhos, para mostrar que na sua totalidade Deus queria alcançar todos os povos, todos os povos. Por isso 4 evangelhos, porque existiam 4 grandes povos. Primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, escritos para os judeus. Segundo evangelho, o evangelho de Marcos, escrito para os romanos. Terceiro evangelho, o evangelho de Lucas, escrito para os gregos. E quarto evangelho, o evangelho de João, escrito para quem? Para a igreja. Por esse motivo, eram 4 evangelhos. E essa videoaula possa te abençoar e enriquecer o seu conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe.